Pedro Doria, do canal Meio, mente para você sobre a anistia, sobre a PEC da blindagem, sobre o 8 de janeiro. Então vem comigo, dá o like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha, comenta que eu respondo todo mundo e vamos junto ver essa pataquada do Pedro Doria. Vamos lá. Vamos começar o vídeo aqui então, sem perder tempo. O Brasil deve um bocado a Caetano, Gil, Chico, Djavan, Marino e os outros muitos grandes artistas que se dispuseram a estar no domingo, debaixo de sol, celebrando a nossa democracia. Olha o sacrifício que esse sujeito já desenha, né? Já imagina para você que os artistas estavam debaixo de sol. Vocês viram aquela imagem do Wagner Moura em Salvador com uma pessoa negra segurando a sombrinha para ele, porque ele não pode fazer um discursinho no sol. Aqui no Rio eu não vi se tinha alguém com sombrinha, mas garanto a vocês que subir em carro de som ali em Copacabana, aqui em Copacabana, não é sacrifício nenhum. E ele fala como se essas pessoas estivessem fazendo um sacrifício para celebrar a democracia. Veja como a frase do cara nem faz sentido, assim, né? Ele se contradiz, faz um sacrifício para celebrar. Vamos continuar. Sim, porque esse pessoal ajudou a acordar o país, tá? Vamos comparar os números do mundo. Esse pessoal ajudou a acordar o país. Não, o país já estava acordado há muito tempo com as manifestações da direita, com as manifestações pedindo fim às ilegalidades do STF, porque sim, há ilegalidades. E aí ele vai mostrar dados aí das manifestações. Diretor do debate político do SEBRAP e USP, em parceria com a ONG More in Common. No último 7 de setembro, os bolsonaristas puseram uma das suas maiores manifestações nas ruas do país. Foram quase 43 mil no Rio, 42 mil em São Paulo, uns picadinhos. 4 mil no Recife, 1.600 em Floripa, por aí vai. Pois bem, de novo... Ele dá uma desprezada. 4 mil em Floripa... É nojento, vamos lá. 42 mil no Rio, 42 mil em São Paulo, mas Salvador dessa vez estava cheia, Recife estava cheia, as ruas pertenciam ao bolsonarismo. Olha só, Salvador estava cheia, Recife estava cheia, no bolsonarismo tinha uns 4 mil. Quanto é esse cheia de Salvador e Recife? Quais são os números, por favor? Tá? No Brasil, desde o fim do movimento 2013. Nenhum líder político, nem na esquerda, nem no centro, conseguiu mobilizar pessoas. Ontem... Veja, ele fala que o bolsonarismo sequestra as ruas, né? Então o Bolsonaro chama você para a rua, fala, vem para cá que a gente vai pedir o fim das ilegalidades, a gente vai pedir a anistia, a gente vai pedir para libertar os presos do 8 de janeiro, vai pedir justiça pelo Clesão. E quando a gente faz isso, as ruas estão sendo sequestradas por aquelas pessoas que se reúnem exercendo seu direito à manifestação. Ele diz que as ruas estão sequestradas. Cara, assim, o meu amigo do jornal 1822, o Mafinha, ele tem uma implicância tremenda com esse sujeito e eu estou entendendo por quê, porque é nojento mesmo. Aconteceu. Quem acha que as pessoas só foram para ouvir show de graça se engana. Não se engana. Você não tem como falar por cada uma daquelas pessoas que ali estava. E sim, um showmício como a esquerda faz, atrai pessoas. Show de graça atrai pessoas. Amigo, eu moro em Copacabana, eu já vi muito show na praia aqui de graça. Eu vi o quanto de gente que vai só porque tem um show de graça. Eu sei disso melhor do que você. Havia placas de sem anistia, havia placas contra a PEC da blindagem, incrível. Sim, havia placas. Toda manifestaçãozinha flopada de esquerda tem placas. Tem os placas, tem os cartazes, tem não sei o quê. A gente vê, cara, a gente não é cego. Toda vez que a esquerda se reúne, tem as plaquinhas lá, igual a direita, igual a qualquer outra. Olha a carinha de satisfação que ele está no vídeo. Olha o prazer que esse sujeito está sentindo. Havia na Avenida Paulista uma imensa bandeira do Brasil. Esse foi possivelmente o maior erro do bolsonarismo. Eles haviam sequestrado a camisa da seleção. Sequestrado por quê?
eu vou para uma manifestação pró-Bolsonaro, coloco a camisa da seleção brasileira, isto é um sequestro por quê? A esquerda é que rejeita e sempre rejeitou as cores do Brasil. Agora que o Trump veio com as tarifas, é que eles estão, a gente é patriota. Não, não são, nunca foram. Nunca foram. Eu tenho já uma idade suficiente para observar, para vivenciar, para saber que a esquerda sempre tratou o patriotismo como uma grande palhaçada, como uma grande idiotice. A bandeira nacional. Aí abriram mão, puseram na Paulista uma imensa bandeira de outro país. Não abrimos mão de nada, não. Tem a bandeira dos Estados Unidos ali e tinha milhares e milhares de pessoas ali com as cores do Brasil, com a camisa do Brasil que você diz que foi sequestrada. É só você ver as imagens. Aí porque botaram uma bandeira junto dos Estados Unidos, você está dizendo que foi um erro, que a gente está adorando os Estados Unidos. Meu irmão, para de falar merda. Além disso, artistas em grandes manifestações sempre existiram. Nas diretas já, essa mesma turma estava lá. Inúmeros sertanejos apareceram nos palanques bolsonaristas. Aliás, os Beatles escreveram Come Together. Olha só. Sim, os sertanejos apareceram nas manifestações bolsonaristas. Quanto de incentivos à cultura esses sertanejos receberam para aparecer, né? Quando as pessoas estão na manifestação bolsonarista, elas gritam "eu vim de graça". Nas outras manifestações as pessoas não podem gritar isso. E essa turma estar sempre aparecendo desde as diretas já não é mérito, não é algo positivo. É uma amostra que eles só vão às ruas, só se posicionam quando é benéfico à esquerda. São pessoas que colocam a esquerda acima do país, sempre foi. Você sabe disso, a gente sabe boas histórias do período militar ali, do regime militar, ditadura, chame como quiser, que deixa claro que o interesse dessas pessoas era pela esquerda, não pelo país. Como jingle da campanha de Timothy Leary ao governo da Califórnia. Bem, Ronald Reagan ganhou aquela eleição, mas essa é outra história. É outra história porque ele não quer falar que o candidatinho dele perdeu. O candidatinho não, enfim, mas o lado que ele acha certo perdeu. Então é outra história, né? É outra história. Olha, de alguma forma, não exatamente um ministério, esse movimento político que começou com a Lava Jato contra a corrupção desagou nisso aqui, um movimento para garantir a imputabilidade de políticos e militares. Porque é isso, né? Tentou golpe militar, anistia, está perdoado. Qual golpe que foi tentado? Vamos lá. Um monte de pessoas foi levada ali para o 8 de janeiro. Tá, vocês podem pesquisar isso. Em ônibus e ônibus. O governo Lula sabia e deixou acontecer. Isso está mostrado. O plano escudo ali não foi acionado, né? Isso também está demonstrado. O governo Lula deixou acontecer. O G. Dias ficou distribuindo água. E aí juntou um monte de gente ali onde ficou a STF, a Câmara e tal, Palácio do Planalto. Um monte de gente começou a destruir tudo, quebrar coisa, a cagar na mesa do Alexandre, etc. E ele está dizendo que é golpe planejado por generais. Pois bem, como é que um monte de velhinha com um terço, Bíblia e coisa do tipo, e a mulher com batom, derrubam um Estado? De que maneira essas pessoas conseguem derrubar a presidência da República, o presidente atual? Porque para dar um golpe de Estado, você precisa ter armas com as quais você rende as pessoas que estão no poder, e aí sim você toma o lugar delas. Naquele momento não havia quem pudesse ser rendido para passar o poder para aquelas pessoas. Então, de que forma que esse golpe foi dado? Explica para mim. É presidente de partido, é deputado federal, senador, é deputado estadual, pode ser pedófilo, pode matar gente com serra elétrica, pode bater na... Você quer falar de pedofilia, Pedro Doria? Você quer falar de pedofilia? A gente fala de pedofilia, tá? A gente fala de pedofilia. Olha só.
fundador do PT pedofilia, dirigente municipal pedofilia, tudo isso vocês podem verificar. Filiado histórico pedofilia, militante do PT estupro de menor, vice-presidente pedofilia, tá? Fundador do PT no Acre é acusado de pedofilia, dirigente municipal é preso, pedofilia em Paulínia, o escândalo gerou crise no PT paulista, garota de 12 anos fazia propaganda, preso por estuprar garota de 12 anos, vice-presidente do PT no PF. Então você quer falar de pedofilia, meu amigo? Fala disso aqui. Fala disso aqui. Vamos falar de pedofilia? Vamos? Eu e você? A gente fala disso aqui. Inclusive teve um desses casos que o cara pegou uma criança, uma menina, botou dentro de uma mala, de uma mochila, acho que foi uma mala, botou uma criança dentro de uma mala, eu não estou brincando. Pegou essa criança e levou para um quarto de hotel para estuprar. Então, se você quer falar de pedofilia, a gente fala disso. E de vários outros casos. Própria mulher, todos os crimes que parlamentares brasileiros já cometeram, tá? Deixa eu registrar isso aqui de forma clara. Nelson Naim, irmão do ex-governador do Rio, Antony Garotinho, do PSD, condenado em 2016 por estupro de vulnerável e exploração sexual de adolescentes. Sim, ele prostituía meninas. E você não se importa nem um pouco com isso, adiante. Foi deputado federal enquanto respondia à justiça. Luiz Afonso Seffer, deputado estadual do DEM do Pará, condenado por estupro de vulnerável. A vítima tinha menos de 13 anos de idade. Nelson Machado, deputado estadual catarinense do Progressistas, também condenado por estupro de vulnerável. Esse sujeito mantinha uma creche, gente. Esses caras não poderiam ser investigados e processados a não ser porque seus pares parlamentares permitissem com a PEC da blindagem. Sim. Vamos lá. A Flor de Lis, que matou o marido, ela foi entregue às autoridades pelo próprio parlamento, que tirou dela o status de deputada, cassou o mandato dela. Então, assim, por que os deputados, explica para mim, iriam proteger um pedófilo, um cara que prostituía meninas, prostituía crianças? Para quê? Por corporativismo? Você entende a repercussão que isso teria no Congresso, aqui no fora, a repercussão sobre o Congresso? Esse exemplo não vale, amigo, não cabe, não tem como. Não tem como. A questão aqui é tirar do Supremo Tribunal Federal essa atribuição de investigar deputados da mesma forma que ocorria antes de 2001, quando o Aécio Neves colocou essa medida em prática, que, se não me engano, nessa época já estava começando a se investigar alguma coisa de mensalão, alguma coisa que podia prejudicar os petistas, alguma coisa do tipo, não tenho certeza agora. Então, o Aécio Neves mudou o texto da Constituição de 88, com essa emenda 35 de 2001, e aí, com essa mudança, é que os deputados foram para o STF. E aqui, deixa eu ver, é isso aqui que eu quero mostrar. Um levantamento feito por advogados da Câmara e obtido pela Gazeta do Povo mostra que a maior parte dos inquéritos e processos no Supremo Tribunal Federal contra parlamentares da Casa miram à direita. Mais de 75% deles relacionados à internet, à publicação na internet. Ou seja, não há aqui a intenção de se proteger estuprador ou pedófilo de qualquer natureza. Isso não aconteceria, o Pedro Doria sabe disso, não aconteceria com a PEC da blindagem. A questão é, vamos tirar do STF essa coisa de chantagear o parlamento. Só. E se você acha que o STF não está chantageando o parlamento, pesquise sobre o pai do Hugo Mota. Vamos lá. Mas ontem gente o suficiente entendeu isso. Democracia, povo na rua. Desde a sexta-feira começaram a pipocar os vídeos de deputados federais se dizendo arrependidos de terem votado a favor da blindagem.
Tem meia dúzia de cagão, e aí? Por engodo, tá? Perceberam que deram um tiro no pé. E o acordo centrão-bolsonarismo, que botou juntas entrelaçadas a ideia de anistia, a ideia de blindagem de políticos, olha, deixou clara que uma coisa e outra são a mesma coisa. Agora não se enganem, tá? Não são. Não são. A anistia é especialmente para os presos do 8 de janeiro e para o Bolsonaro, que está sendo julgado por um tribunal parcial, político, corrupto. São coisas bem diferentes. E a PEC da blindagem é para que os deputados possam votar livremente, sem o STF dizendo, tem um processinho seu aqui, se você votar do jeito que você quer, eu vou avançar esse processo. Tá. O que Paulinho da Força e Michel Temer estão tentando vender é anistia por outro nome. Então vem comigo, eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Existe uma ideia, uma única ideia, força, que nos motiva aqui no Meio. Democracia. Uma democracia que nasce das conversas e acordos entre centro-esquerda e centro-direita. Uma democracia em que o convívio entre gente moderada que discorda seja possível. Uma democracia... Convívio entre gente moderada. Presta atenção. Ele tá deixando implícito aqui que o bolsonarismo não é moderado. Então o bolsonarismo está fora do convívio. Perfeito? Veja como é maligno o negócio aqui. É filho da puta pra caralho. Então, democracia são aqueles que ele considera moderados conversando. Vamos adiante. Democracia para brasileiros na qual brasileiros com pontos de vista distintos convivam, façam festa, se apaixonem. Uma na qual podemos voltar a compreender que divergências políticas são normais e que precisamos... Podemos voltar a compreender que divergências políticas são normais. Quem precisa compreender que divergências políticas são normais são vocês da esquerda. Eu vou falar de novo o que eu falei no vídeo anterior. O advogado Jeffrey Chikine foi dar uma palestra na Federal do Paraná e os estudantes expulsaram ele de lá, não permitiram que a palestra ocorresse. Houveram outros casos já no Brasil em que não foi permitido que alguém identificado como direita falasse em uma universidade pública. Lembrem-se de quando houve a exibição daquele filme documentário do Olavo de Carvalho em Recife, em que manifestantes esquerdas entraram lá no cinema porque eles queriam impedir a exibição do filme. Então, quando Pedro Doria fala de extremos, quando ele fala de que a gente tem que voltar a conversar, entender que divergência é natural, ele não está falando dessas pessoas que eu estou te contando aqui. Porque para ele, essas pessoas fazem parte da democracia. Os estudantes radicais de esquerda dentro das universidades, para o Pedro Doria, fazem parte da democracia. O bolsonarismo é que não. Vamos fazer com elas é conversar. O meio é esse espaço para conversar. Então você vai lá para uma universidade pública, federal, conversar com os caras que estão querendo te matar. Vai lá. Tá? Eu vou fazer a vaquinha já pro teu caixão, porque é o que eles vão fazer com você. Conversa que não está acontecendo. Democracia é povo na rua e democracia é estímulo à conversa. Invista nisso, porque é um ato de cidadania. É lindo, né? A democracia, povo na rua e a conversa. O povo na rua que ele está falando não é o bolsonarista. E a conversa que ele está propondo, civilizatória, exclui o bolsonarismo. Vamos lá. Assim no meio. E esse aqui, esse é o ponto de partida. Livros no tablet. É nojento, né, cara? É nojento. Só existe um jeito de você mandar recado para político eleito, enchendo a rua. Sabe por quê? Porque político sabe como é que esse negócio de encher a rua funciona. A coisa é a seguinte, tirar a gente para a rua, ainda mais no fim de semana de sol, é dificílimo. Repostar algo numa rede social, mole. Gravar um videozinho rápido, imagina. Disparar uns memes, bater panelas na janela, isso todo mundo faz. Agora,
Na hora de sair de casa, ir para a rua, se juntar um bando de gente, uma multidão para gritar uma mesma mensagem, aí é muito difícil. Não, não é muito difícil não, cara. Você que deve ser um preguiçoso, vagabundo. Não, não é difícil. Copacabana, qualquer coisa tá cheia de gente aqui. Manifestação em Copacabana é o que mais tem, o que mais enche. As pessoas vão o tempo todo. Você está dizendo que é difícil porque a esquerda só veio agora. Mas depois que acontece, tem um risco. Contagia. Uma manifestação pode levar a outras maiores se as pessoas estiverem inspiradas o suficiente ou irritadas o suficiente. Foi assim no Fora Collor, foi assim em 2013, foi assim no Fora Dilma. Elas iam aumentando a cada nova convocação. Essas três aí acabaram com muitas carreiras políticas, não só a de Collor e Dilma, tá? Então o que acontece em Brasília numa hora dessas é o seguinte, liga o alerta vermelho. Veja, os políticos sabem que a ideia de anistia é impopular. Sabem também que a PEC da blindagem... Não, a ideia de anistia não é impopular. A ideia de anistia é impopular para você. Não é impopular. Ou da bandidagem, como parece estar colando como nome, ia ser rejeitada pela população. Eles recebem as pesquisas, as mesmas que a gente lê. Então, sabe... Não, não são rejeitadas pela população. Você não sabe o que a população inteira pensa. Os apoiadores do Jair Bolsonaro, que são muitos, e outras pessoas que não são apoiadores do Jair Bolsonaro, mas que estão vendo o STF mandando e desmandando, ilegalmente, elas querem anistia. Quando você vê os casos do 8 de janeiro, as pessoas querem anistia. Quando você vê o STF perseguindo a filha do Oswaldo Eustáquio, as pessoas querem anistia. Quando você vê o que o STF fez com a família Mantovani, as pessoas querem anistia. Quando você vê essa reportagem aqui do David Agape, do Eli Vieira e do Michael Schellenberg, que mostra que o STF prendeu pessoas por publicações em redes sociais, as pessoas querem anistia. Tá? Eu recomendo aqui Public News, vocês estão vendo aqui, tá? Digita no Google Public Schellenberg, e quando chega lá você digita Lava Toga. Lava Toga não, Vaza Toga. Vaza Toga. Exatamente tudo isso. Mas uma coisa é o camarada que acha um absurdo no Twitter e 2 segundos depois abre uma cerveja, se esparrama ali no sofá e vai ver o jogo de futebol. O que as ruas estavam dizendo lá para Brasília era o seguinte: só quem realmente está mobilizado com esse assunto são os malucos dos bolsonaristas. Então dá para passar a boiada da impunidade que tudo bem, caramba. Até deputado do PT e do PSB votaram nesse negócio da blindagem. Veja como ele está indignadinho com o PT, com o deputado do PT votando. Por quê? Porque esse cara, meu amigo Mafinha diz que ele é liberal, esse cara é um suposto liberal, mas que na verdade tem a estrelinha do PT ali no peitinho dele, né? No coraçãozinho dele, bate a estrelinha do PT. Esse fim de semana mudou. Agora, não está mais tão claro assim que o desejo de ser inimputável dos políticos e militares passe tão fácil. Não mudou não. Não mudou. Não mudou porque aquilo ali foi uma micareta do cacete, cheio de vagabundo de esquerda, na área VIP da Carol Castro, sombrinha pro Wagner Moura. Essas coisas estão sendo vistas, Pedro Doria. Essas coisas estão sendo vistas. Micaretinha, showzinho. A gente não precisou de show para levar as pessoas. Vocês tiveram que apelar para artista, tiveram que apelar para show. E o máximo que vocês conseguiram foi empatar com a gente. O máximo. Pelo amor, né, irmão? Então é hora de partir contra outra iniciativa. É a Anistia Light de Paulinho da Força e Michel Temer. O que eles vão tentar te convencer é o seguinte: não, eles não estão fazendo anistia. O que eles estão fazendo é mexer na dosimetria. Foi lá no Supremo o ex-presidente Michel Temer dizendo o seguinte: olha, alguma coisa vai passar na Câmara e no Senado. Então é melhor deixar comigo, que eu vou pegar leve, do que partir pro tudo ou nada do bolsonarismo. E como, diferentemente de boa parte dos líderes bolsonaristas, Temer sabe transitar nesses espaços todos, ele também sabe fazer. O Temer não sabe transitar nesses espaços todos. O Temer manda nesses espaços todos. É diferente. Saber transitar, muita gente sabe.
ter poder sobre aquelas pessoas é outra coisa. Foi o Temer que botou o Alexandre de Moraes ali. E o Alexandre de Moraes não bate de frente com o Temer. Não é só por fidelidade, é porque ele sabe o que acontece. Então, para de falar merda, irmão. Fazer. Circula bem no Supremo, entende bem a Constituição, conhece a Câmara, o Senado, o Planalto, conhece como ninguém. Profissional como poucos na política brasileira. E olha, pouca gente trabalhou tanto por Jair Bolsonaro como Michel Temer, tá? Pouca gente trabalhou com eficiência. Mentira. Por Bolsonaro como Temer. Mentira. O salvou, não vamos esquecer, de um processo de impeachment que estava para sair quando ele tentou forçar um golpe no 7 de setembro. Não, ele não tinha impeachment para sair. O Bolsonaro falou aquele negócio lá, e aí o Temer, não sei que Bolsonaro resolveu obedecer Temer, resolveu fazer cartinha, porque ele... Eu não sei, ele não quis fazer aquele negócio, as pessoas dizem que ele afrouxou, mas não foi o Temer não o salvou, porque naquele momento ele não tinha que ser salvo, ele estava determinado a fazer algo. Ele desistiu de última hora, provavelmente por uma ameaça, coisa do tipo, porque você não desiste quando você faz algo como o que o Bolsonaro fez, né? Você não desiste se não tiver uma pressão externa forte. Então o que o Temer fez não foi salvar o Bolsonaro. O que o Temer fez foi exercer uma pressão em cima do Bolsonaro para que ele desistisse daquilo ali, porque não era interessante ao Temer que aquilo avançasse. De 2020. E agora está lá de novo trabalhando para passar a mão em golpistas. Qual a inteligência do... Passar a mão em golpistas. Vamos lá. De novo, Jair Bolsonaro. Tem uma live dele aqui. Tá aqui. Isso aqui é o que o Pedro Doria está chamando de golpista. Vamos lá. Bolsonaro, antes de viajar para os Estados Unidos, dia 30 de dezembro de 2022, Jair Bolsonaro está aqui. E aqui a gente vai ver a relação dele com as pessoas que estavam na frente do quartel nesse momento aqui. O que ele diz para essas pessoas? Vejam se isso aqui é incentivo a golpe. 30 de novembro, de dezembro, está prevista a posse agora dia 1º de dezembro, 1º de janeiro. Eu busquei, dentro das 4 linhas, dentro das leis, respeitando a Constituição, saída para isso aí. Se tinha uma alternativa para isso, se a gente podia questionar alguma coisa ou não questionar alguma coisa, tudo dentro das 4 linhas. E sei que tem muita gente que me critica quando eu falo 4 linhas, mas eu não saí ao longo de 4 anos de mandato meu das 4 linhas. Porque ou vivemos uma democracia ou não vivemos. Ninguém quer uma aventura. Agora, muitas vezes, né, dentro até das 4 linhas, você tem que ter apoios. Alguns acham que eu pega a BIC, assine, faça isso, faça aquilo. Está tudo resolvido. E repito, em nenhum momento fui procurado para fazer nada de errado, violentando seja o que for. Eu entendo que eu fiz a minha parte. Estou fazendo até hoje a minha parte. Hoje são 30 de dezembro. Até hoje eu fiz a minha parte dentro das 4 linhas. Não vamos achar que o mundo vai acabar dia 1º de janeiro. Vamos por tudo ou nada. Não. Não tem tudo ou nada. Inteligência. Mostrar que somos diferentes do outro lado. Isso é o discurso golpista? Qual é o golpe que o Pedro Doria está falando exatamente? É o punhal verde e amarelo? Né? Vamos aqui. Esse aqui é o punhal verde e amarelo que o general Mário Fernandes admitiu. E quando você lê isso aqui, quando você vê o que foi o punhal verde e amarelo, você vê que eles fizeram, planejaram, chegaram na hora, aborta a missão. Aí todo mundo abortou a missão e foi para casa. Então não teve início de ato executório porque eles chegaram
no momento e desistiram. Simples assim. Então qual é o golpismo aqui, meu irmão? Temer muda a lei de defesa do Estado Democrático de Direito. Isso é algo que o Congresso tem plena autoridade para fazer. Muda a lei diminuindo as penas máximas e fazendo com que os dois artigos, o que pune golpe de Estado e o que pune abolição violenta do Estado Democrático de Direito, sejam absorvidos um pelo outro. Isso quer dizer o seguinte: o Supremo decidiu que Bolsonaro e os generais são culpados dos dois crimes. Tentaram dar um golpe e tentaram abolir com violência o Estado Democrático de Direito. Como? Ou seja, soma a pena máxima de um com a pena máxima do outro. Mas se o texto da lei muda, dizendo que se você é culpado de ambos, só conta uma das penas, o número de anos aos quais você é condenado despenca. E claro, se o Congresso muda o tamanho das penas máximas, idem. O número dos anos aos quais essa turma será condenada vai ser muito menor. Entenderam o jogo? Muda a lei diminuindo a pena prevista. Pronto, Jair Bolsonaro tomou 27 anos, a pena cai para 15, 18. Isso quer dizer que nos 3 a 5 anos já pode pedir progressão e para o regime semiaberto, de repente até alguma liberdade. Porque veja, se uma lei... Veja como para ele a liberdade do Bolsonaro é completamente absurda, ainda que as acusações ali do STF sejam bizonhas. Muda em benefício do réu vale para quem foi condenado pela lei antiga. Paulinho da Força e Michel Temer vão tentar convencer vocês de que isso não é anistia. Os bolsonaristas, eles estão danados porque eles querem mais. Como se o que estão oferecendo já não fosse muito. Não, não é muito, não. É ridículo. É risível. Não é muito, não. É risível. É risível. Todas as pessoas lá do 8 de janeiro têm que ser libertas o quanto antes. O Daniel Silveira tem que ser liberto o quanto antes. O Felipe Martins tem que ser liberto o quanto antes. Felipe Martins falsificaram a entrada do cara no aeroporto lá dos Estados Unidos. Falsificaram o registro americano para dizer que ele entrou lá, que ele fugiu para lá. Então, sim, essa é muito pouco. É risível, cara. É risível. E aqui, deixa eu ver se é aqui. Aqui é o Fux falando de tsunami de dados e dificuldade para elaborar voto. Então, o ministro do Supremo Tribunal Federal está dizendo que ele teve dificuldade de elaborar o voto dele por conta de tanto dado que ele recebeu e o pouco espaço de tempo que ele teve para analisar. Isso o ministro. Os prazos para a defesa foi infinitamente menor. E é isso que ele está chamando que esse cara chama de um julgamento justo. Essa é uma anistia light. Estão querendo deixar generais golpistas passarem 2, 3 anos em casa. Não? Que generais golpistas fizeram o quê? O punhal verde e amarelo ali? Que não deu em nada? Que eles abortaram? Conforto que sempre tiveram para depois voltar a jogar vôlei na praia de Copacabana. Ou então fazer outras coisas, né? E de novo, políticos e militares estão querendo licença para cometer os crimes que desejarem sem serem condenados. Não, ninguém quer licença para cometer crime sem ser condenado, não. Você está mentindo. Você está falando da PEC da blindagem, você está mentindo. A PEC da blindagem tão somente tira do STF a premissa de sair investigando deputado a seu bel prazer. É tudo a mesma coisa. E outra coisa, você está falando da anistia, se você está falando da anistia que está sendo defendida pelos bolsonaristas, é bom mostrar para você aqui essa pessoa aqui. Essa pessoa foi anistiada, tá bom? Essa pessoa que eu vou mostrar foi anistiada, era guerrilheira no período do regime militar, Vera Silvia Magalhães, e aqui ela fala, vamos lá, vamos ver o que a Verinha fala aqui. E aí ficou na vanguarda do movimento, aí já um movimento não mais estudantil, um movimento social de tomada do poder, é isso que nós queríamos, e transformação daquilo em socialismo. Tomada do poder é aquilo que nós queríamos, transformação em socialismo, e que nós não éramos exatamente contra a ditadura. E que nós não éramos exatamente contra a ditadura, nós éramos contra a ditadura militar, burguesa, mas nós éramos a favor da ditadura do proletariado. Isso ninguém diz, mas tem que dizer, faz parte da nossa história.
Essa pessoa foi anistiada. Essa pessoa foi anistiada. Vocês estão vendo que ela está confessando. Ela foi guerrilheira de luta armada. Tá? Essa pessoa foi anistiada. Procurem o depoimento dessa pessoa, Vera Silvia Magalhães. Vamos lá, vamos terminar de ver o Pedrinho. Uma democracia só fica de pé se qualquer cidadão compreender que há leis e que violar leis vem com uma pena acoplada, tem preço. Você está falando de cidadão aqui como a Vera Lúcia Magalhães? É desse tipo de cidadão que você está falando? Agora querem liberar não só corrupção, como também emprestar avião para o PCC, assassinar com serra elétrica, violar crianças e derrubar por completo a Constituição. Democracia é povo na rua. Democracia é povo na rua. Mas não quando o povo na rua é o eleitor do Bolsonaro. Aí não é democracia, né, ó palhaço? Um pedaço da sociedade nesse fim de semana entendeu que precisava gritar. Que bom. Enfim, isso aqui em diante é propaganda. Esse cara é absolutamente nojento, né, o Pedro Doria. Eu achava que ele não era tão estúpido assim como meu amigo Mafinha falava, mas vamos mostrar algumas outras coisas. O processo que ele está considerando aqui como limpíssimo, como inquestionável, teve mudança de versão sobre a suposta trama golpista 5 vezes. Vocês estão vendo aí. Mauro Cid mudou a versão 5 vezes. Então vocês estão um processo baseado numa delação premiada que foi mudada 5 vezes. Sob ameaça de prisão, Mauro Cid mudou a versão sobre trama golpista. Ou seja, enquanto ele não falava o que o Alexandre queria ouvir, não servia. Aí ele ia para a cadeia. Então ele baseou-se o processo nisso aqui. Defensoria aponta crime impossível e generalização de denúncias. E esse artigo aqui mostra que foi pior do que isso, tá? Não deixem de ler esse artigo. Isso aqui tem a ver com esse artigo aqui, tá? É uma parte. Olha só. Esse cara aqui, ele não fez parte das manifestações de 8 de janeiro. Ele chegou no quartel onde as pessoas estavam acampadas após terem terminado aqueles atos de vandalismo. Depois, ele chegou depois para vender bandeira, vender coisa, tá? É isso que esse cara foi fazer lá. E aí ele foi mantido preso por isso aqui que você está vendo, ó. Cadeia nesses políticos bandidos. Dilma na cadeia e Gleisi também. O Lula é preso, como preso tem celular e grava vídeos pela lei penal. E aqui tá, olha só. Audiência de custódia, certidão positiva. Certifico que em pesquisa nesta data foram encontradas ocorrências em redes sociais acerca do custodiado Ademar Domingos Pinto da Silva. Perfil pessoal com postagens antigas que exprimem aversão a Lula e ao Partido dos Trabalhadores. Qual é a legalidade disso aqui? Por que isso aqui mantém uma pessoa presa? Aí foi locado seu registro, o sistema GestBio, etc, etc. Isso aqui é o que o David Agape e o Eli Vieira fizeram, que é juntar todas as certidões iguais àquela que a gente acabou de ver e mostrar para os advogados. Por quê? Porque essas certidões não estavam disponíveis para os advogados dos presos do 8 de janeiro. A razão pela qual as pessoas estavam presas não estavam disponíveis aos advogados. Essas postagens em redes sociais, como a do Ademir ali, que o colocou na cadeia, o advogado não teve acesso. Então, aqui na public, na investigação, aqui já do David Agape, eles colocaram todas as certidões que eles tiveram acesso. Aqui, né, a Vera Silvia Magalhães falando, vocês já viram, né, a pedofilia, eu já mostrei, a live do Bolsonaro, eu acabei de mostrar, esse levantamento também. Aqui é o deputado Marcos Polon contradizendo o Pedro Doria. Vamos combater a corrupção, só é contra a proteção do parlamento quem já é protegido pelo sistema. E aqui tá aqui.
Segunda turma rejeita a denúncia contra Renan Calheiros por corrupção e lavagem de dinheiro. Então o STF, como vocês estão vendo, não está deixando de punir os corruptos sem blindagem. Não precisou de PEC da blindagem para o STF não fazer nada contra o Renan Calheiros. Tá aí. Outra coisa, esse processo aqui, o juiz desse processo, pelo menos o Flávio Dino, eles são suspeitos para julgar o Bolsonaro. Está aqui uma frase do Flávio Dino. O Bolsonaro é mais próximo do diabo do que de Jesus Cristo. Bolsonaro, se tivesse que ele se alinhar, ele se alinha facilmente nas hostes do diabo, de Satanás, do demônio. Esse cara pode julgar alguém? Então é isso. Esse aqui é o Dr. César Melo dizendo: em flagrante continua podendo ser preso. Essa PEC só retira o poder de chantagem contra deputados do STF e transfere para a Câmara. Diálogos aponta que Moraes escolhia alvos de investigação e pedia ajuste em relatório. Diálogos entre o gabinete entre o gabinete e a assessoria especial de enfrentamento à desinformação. E aqui tem aqui olha só, desmonetização de revistas golpistas. Tá? Um link da revista Oeste é anexado ao texto de Vieira, Ayrton Vieira, que é o juiz auxiliar. Tagliaferro avisa que só tinha publicações jornalísticas que não estavam falando nada. Vieira responde: use sua criatividade e manda risinhos. Então, use a sua criatividade para desmonetizar a revista Oeste. É isso que o Ayrton Vieira está falando. Isso o Pedro Doria finge que não vê, saiu em toda a imprensa. Já falei do Fux, já falei do punhal verde e amarelo e disso aqui. Então, eu vou ficando por aqui, né? Tá desmascarado aí Pedro Doria. Eu peço para você que ajude o canal, dê uma força. Eu deixo a chave aí para você dar a sua contribuição. O canal precisa, por favor, é muito importante para mim. Obrigado a quem ficou até o final, né? Eu sei que é um vídeo longo, mas enfim, Pedro Doria é um cara que pede esse tipo de coisa. Então comenta, compartilha, curte, dá o like, ativa o sininho. Tamo junto, até a próxima.